Sejam bem-vindos a Cavele. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os obstáculos do cotidiano. Sabe aquelas situações chatas do nosso cotidiano que parecem acontecer do nada e que nos tomam de surpresa porque não era bem aquilo que a gente esperava que fosse acontecer em nossas vidas? Por exemplo, uma colocação profissional que a gente tinha como certa de que iria acontecer e de uma hora para outra simplesmente foge das nossas mãos e a gente fica se perguntando como assim? Porque a gente não entende por que aquilo aconteceu de uma maneira tão inesperada. Um prejuízo que a gente sofre também assim do nada. A gente vai fazer um Pix para uma pessoa, manda para outra e essa outra simplesmente não devolve o nosso dinheiro. Vamos pensar também naquela festa que a gente se organizou durante meses para poder ir por conta do valor afetivo que representava para a gente, e aí de repente, bem no dia da festa, acontece alguma coisa e somos impedidos de ir. São sobre esses obstáculos do cotidiano que por vezes nos contrariam tanto, nos deixam entristecidos, às vezes até com raiva, que a gente vai refletir hoje. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Amparo Desconhecido. Essa mensagem do Emmanuel vai servir de base para a nossa reflexão, mas a gente vai usar também outras mensagens do Emmanuel e de outros espíritos que nos auxiliam em nossa caminhada. Ao final da nossa reflexão, eu vou ler a mensagem do Emmanuel Amparo Desconhecido na íntegra, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e pode ser encontrada no livro Linha 200 e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos começar então nossa reflexão? O benfeitor Emmanuel inicia sua mensagem nos alertando que talvez a gente não entenda, por enquanto, nada acerca desses obstáculos do nosso cotidiano. E que é justamente porque a gente ainda não entende, é que nós devemos refletir um pouco mais sobre eles, ao invés de ficarmos aborrecidos, entristecidos, desanimados, quando algo que esperávamos acontecer não acontece, ou algo que jamais imaginaríamos que fosse acontecer, de repente, acontece em nossas vidas. Vejam, todos nós bem sabemos que Deus não erra. Se ele errasse, não seria Deus, não é verdade? E também nós bem sabemos que Deus só permite que a gente passe por experiências, sejam elas boas ou ruins, quando estas experiências servirem para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Isso nos ajuda a afirmar que os obstáculos do nosso dia a dia vai sim nos oportunizar aprendizados, mas é claro, quando a gente se propõe a enfrentá-los com resignação e coragem. Por isso, o convite do benfeitor Emmanuel para refletirmos um pouco mais sobre essas contrariedades que batem por vezes à nossa porta. E o convite de Emmanuel é para que a gente possa encontrar uma compreensão pacificada sobre os acontecimentos do nosso cotidiano. E é porque esta compreensão pacificada acaba trazendo verdadeiros benefícios para a nossa saúde mental e nossa saúde espiritual, porque essa compreensão pacificada aquieta dentro de nós as impressões negativas sobre as ocorrências desafiadoras do nosso dia a dia. Quando a gente olha com mais compreensão para a realidade das nossas vidas, a gente tende a entender melhor que estes obstáculos são, na verdade, desafios que acabam contribuindo
para a nossa regulação emocional e resistência espiritual, aumentando, portanto, a nossa resiliência. E à medida que vamos nos tornando mais resilientes, nós vamos compreendendo melhor que perder, por exemplo, nem sempre quer dizer derrota ou fracasso, mas que muitas vezes perder pode representar uma grande possibilidade de amadurecimento psicológico, caso a gente se proponha a refletir com bastante sinceridade os acontecimentos que a gente não esperava e que de repente nos tomaram de surpresa. Vamos pensar em um exemplo para que seja melhor a nossa compreensão. Quando a gente gosta de uma pessoa, por exemplo, e por uma ocorrência desastrosa, por um mal-entendido, essa pessoa acaba se afastando de nós, é natural que a gente fique chateado e até que a gente experimente certa dor em relação a essa perda, pois a gente gostava da pessoa que se afastou de nós. Talvez ela não tenha compreendido as nossas explicações, talvez ela estivesse num momento difícil que não conseguisse compreender. Mas, se a gente começa a imaginar que nós não temos sorte em nossos relacionamentos afetivos, ou seja, que a gente tem aquele dedo podre, né, para escolher nossas amizades, nossos companheiros, nossos colegas, a gente pode começar a acreditar que Deus se esqueceu de nós ou que nós somos vítimas do azar. Mas se ao contrário, a gente aproveita essa ocorrência, a ocorrência dessa contrariedade, para refletirmos melhor sobre este obstáculo, para examinar um pouco mais a nossa responsabilidade no acontecimento, para que a gente possa analisar se a gente poderia ter agido de uma maneira melhor para que os resultados dessa contrariedade também fossem melhores. A gente acaba amadurecendo e evitando que situações parecidas como essas ocorram novamente. Da mesma maneira, se refletirmos melhor, por exemplo, acerca de determinada enfermidade que já nos acompanha há longo tempo ou que acompanha uma pessoa que amamos muito, nós poderemos encontrar maneiras de minorarmos as nossas dores físicas e nossas dores psíquicas. Podemos adotar hábitos mais saudáveis e, com isso, evitamos a revolta e o desânimo. Essa reflexão, ela vai sim nos auxiliar, inclusive, a sermos mais agradecidos a Deus e à vida, apesar de qualquer circunstância que estejamos enfrentando. É claro que nós não estamos fazendo apologia ao sofrimento, mas nós não podemos ignorar que o bem sofrer, aquele que nos auxilia a fixar a lição que os sofrimentos nos oferecem, nos torna mais resistentes, porque podemos nos conectar de modo mais íntimo com os nossos amigos espirituais. Por isso é que é tão importante a compreensão de que, mesmo passando por uma enfermidade, nós podemos manter condutas saudáveis e permanecermos confiantes em Deus, ao invés de elegermos a revolta e a reclamação estéril contra tudo e contra todos, dificultando ainda mais a nossa experiência no campo das questões de saúde e de adoecimento. Gente, de modo análogo, nós podemos adotar uma conduta mais pacificada diante daquelas convivências difíceis que enfrentamos com pessoas próximas a nós, buscando uma conduta mais afinada com as propostas do Cristo e evitando dar vazão à impaciência, à agressividade, à intolerância, que em geral tendem a agravar mais ainda os conflitos que poderiam ser facilmente resolvidos ainda em seus nascedouros, trazendo menos contrariedades e sofrimentos para nós.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, nos orienta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O convite que o apóstolo dos gentios está fazendo para cada um de nós é para refletirmos acerca do tempo que temos gastado em reclamações inúteis e que a nenhum problema resolve, e que por vezes chegam a intensificar as nossas aflições psíquicas. Perder tempo reclamando gasta grande parte da nossa energia e do nosso tempo, e aumentam também consideravelmente nossas angústias. Quando a gente acaba se prendendo nas teias das reclamações estéreis, a gente vai tornando a nossa vida mais difícil e mais infeliz. Além de que, é necessário que a gente possa reconhecer que essa teia de reclamações inúteis acaba criando uma atmosfera densa ao nosso redor e atrai espíritos simpáticos a essa atmosfera densa, o que acaba por dificultar ainda mais a superação dos obstáculos do nosso cotidiano, reduzindo nossa energia psíquica e nossa claridade espiritual. Então, reclamar não é uma coisa boa para se fazer. Por isso é que Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 75, nos adverte que quando começamos a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é preciso que a gente possa proceder a rigoroso autoexame, de forma que a gente possa verificar se a gente não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Vejam que Emmanuel chama as murmurações e as reclamações estéreis constantes de enfermidade. É que quando a gente fixa residência na teia das queixas inúteis, a gente adoece psíquica, emocional e fisicamente. E a bem da verdade, também é importante entendermos que aquilo que falamos denota aquilo de que os nossos corações estão cheios. Então, se a gente escolhe ficar queixando das situações e dos obstáculos do nosso cotidiano, é porque internamente as nossas emoções estão desreguladas, necessitando de atenção para conseguirmos manter nossa regulação emocional. E a regulação emocional é essa capacidade que a gente tem de compreender as nossas próprias emoções e de modularmos respostas afetivas e experiências emocionais de maneira que a gente se envolve numa busca por um estado de bem-estar íntimo. É um processo em que a gente vai buscando esse nosso bem-estar interior. E isso quer dizer que a regulação emocional é um componente fundamental para a nossa saúde mental e nosso crescimento psicológico. Então, refletir, analisar, examinar acerca dos obstáculos do cotidiano, buscando a melhor parte dos acontecimentos e focando a nossa energia na superação desses obstáculos, ao invés de nos prendermos nas teias estéreis de murmurações, vai nos auxiliar a manter um funcionamento emocional estável e nos torna mais tolerantes, o que também vai contribuir enormemente para a ampliação da nossa resiliência. Quanto mais resilientes formos, menos vamos sofrer com esses obstáculos do nosso cotidiano. E quanto mais resilientes formos, mais aptos estaremos para modular as nossas emoções. Mas, talvez porque a gente está acostumado há tantos séculos e milênios a reclamar, queixar, nós
não percebemos que este tempo que estamos perdendo em reclamações poderia ser bem utilizado na busca da resolução do problema ou na assimilação da circunstância, para que a gente possa melhor enfrentar o obstáculo que se apresenta na nossa estrada. E à medida que vamos enfrentando esses obstáculos de maneira coerente, raciocinada, refletida, a gente vai angariando recursos pessoais para enfrentarmos os próximos obstáculos que com certeza chegarão. E aí a gente vai diminuindo as nossas angústias. É que para termos, gente, mais tranquilidade no nosso dia a dia, a gente precisa estar mais atentos aos comportamentos e atitudes que temos, porque assim a gente vai conseguir aproveitar melhor o tesouro oculto sob o véu dos obstáculos. Já que o mais importante, gente, é o modo como estamos atravessando a rota de nossas lutas, pois é esta maneira de compreender a realidade que nos proporcionará a paz interior que a gente tanto almeja. E isso porque a aceitação ou a revolta que vai determinar a nossa libertação da circunstância desafiadora ou o agravamento dos nossos problemas em nossa vida. Mas vale lembrar que a aceitação não significa passividade diante do obstáculo que chega até nós, mas ao contrário, deve ser representada por uma conduta emocionalmente equilibrada e ativa, que oportunize a busca de soluções razoáveis que nos traga este bem-estar íntimo. Então, vamos pensar naquele encontro, por exemplo, que esperávamos muito que acontecesse, mas que, contra a nossa vontade, não se efetivou. Ou então, naquele negócio que a gente tinha certeza que seria muito vantajoso e no último momento não se realizou. Emmanuel nos alerta para não reclamarmos destas provações imaginárias e que de perda alguma devemos nos lastimar, porque um dia, compreendendo o amparo desconhecido por detrás dessas contrariedades, vamos nos sentir mais felizes e muito mais agradecidos, reconhecendo que todas essas provações imaginárias, na verdade, foram bênçãos de Deus a nos proteger de perigos maiores. É claro que todos nós necessitamos de reconforto nos dias de aflição, mas é fundamental não nos esquecermos que a providência divina não permite que passemos por dificuldades sem motivo. E compreendendo que o Senhor das nossas vidas jamais nos abandona e nem permite que carreguemos pesos incompatíveis com as nossas forças, devemos buscar a compreensão de que o obstáculo do cotidiano, em muitas ocasiões, tem o significado de apoio invisível, de amparo desconhecido, para não cairmos em dores maiores. Por isso, Emmanuel nos convida a refletir nos males maiores que nos alcançariam se a gente não tivesse o socorro providencial dos males menores de hoje. E ao refletirmos assim junto com Emmanuel, vamos reconhecer que todo contratempo que a gente aceita com serenidade é toque das mãos de Deus, que nos alerta o coração e nos guia o caminho. Vamos ler a mensagem do Emmanuel? Talvez nada saibas, por agora, com respeito aos obstáculos do cotidiano. No entanto, é justo reflitas neles. Uma afeição que perdeste, a enfermidade que te absorveu longo tempo, a colocação profissional que não conseguiste,
O negócio que supunhas vantajoso e cuja realização não pudestes ver, o prejuízo em que entraste, o encontro frustrado, a joia que te escapou das mãos, a festa de cuja beleza deploras ter estado ausente, de perda alguma te lastimes. As tuas contrariedades foram registradas nos arquivos das horas, e surgirá um dia em que o tempo te fará sorrir de felicidade e de gratidão, porque o entendimento te fará reconhecer que todas essas provações imaginárias foram bênçãos de Deus. Que nós possamos olhar com mais atenção para os obstáculos do nosso cotidiano e tentarmos encontrar nele aquela lição que devemos apreender. Lição aprendida não precisa mais ser revista. Que Deus nos abençoe a todos.